We're almost there. I'm not going to keep you for long. I just want to share feedback to you. I think 4 things that we've heard here that have been captured so brilliantly by Michelle. So we just picked out 4 particular images that I think say something about the flow of the conversation that we've had and where we're going next. I don't know whether we'll be able to pop up a little slide here. So I thought the first one captures this one about why SPI and about this thing about this world we're in, this world in crisis. Because I said the other day, if we tried doing SPI 10 years ago, we would have failed. Because there wasn't that urgency, there wasn't that imperative in the world to do something differently. But the way events have taken place, these things here are the thing that's driving the need for a different path. So that's the first thing I want to share with you. The second one, is just this point at the bottom about restoring trust, rebuilding the system. This describes the challenge that we have. We have a system that's not working. This isn't about trying to tweak a few things or make a few changes. This is about rebuilding a system, the incompleteness of our models, the incompleteness of our thinking, the incompleteness of our institutions. We're rebuilding a system to be fit for the future. This is not a temporary fix. And this point about restoring trust, I thought what Shireen was talking this morning about narratives really resonated with me, the narratives that we have in society, whether those narratives divide. And there's a whole exercise to be done in restoring trust in our communities. So that's the world in crisis, lots of big challenges. But the next one I wanted to show you comes from today, which was just this case study from Iceland and young people and substance abuse. And for me, this just epitomized something about what this conference was about, was also about sharing that optimism. This is, it's not a million or trillion issue or problem, but what it is a case of how things change. Or as Galileo said, and yet it moves. We spend so much time talking about how the world has problems and how difficult it is to get change, and yet it moves. The world changes. We can make progress. And I thought this slide, this image captured that. We can make progress with patience and determination. Then the final slide was, we've got a start. We've got a language. We've got this use and deployment of social progress index, the stories that have been shared. It's just the beginning. This idea of from index to action to impact. There's a long journey to go to actually reach the impact, the progress, the world that we want. But it's a journey that we're excited about. We're excited to be with you, talking about that journey, and we hope walking together on that journey going forward. So that's the point at which I'd say to you all, thank you so much for being with us over the last few days, and thank you for your wisdom, thank you for your good humor, thank you for your patience, but thank you most of all for this partnership and sharing. A round of applause for you, please. A few more thank yous. Critically to our sponsors, to Deloitte, to Ariane Bank, to Guinness, to RIDG, to Skoll, and critically, and this is my terrible mistake on the first day, to the University of Iceland. That was my mistake. So thank you to you in particular. Thank you to, really importantly, to our technical team in the corner who have really bared with us and all my chopping and changing and helping us along the way. Thank you so much. And then a special thank you to 2 people who've been absolutely, critical to the success of this. First of all is our conference curator, the person who's making this all work, Sophie Sutherland. Now, Sophie, where are you hiding? Here we are. Sophie, come on up. Come up on stage. Sophie, thank you so much for making all this happen, and we've got some flowers for you. Sophie Sutherland. Sophie takes all these random thoughts from all these different stakeholders and weaves it into the coherent program with all this sort of flowing logistics and logic that you've seen today. So thank you, Sophie. And then, of course, the force of nature herself. The founder, the driver, the one and only Rosa.
Thank you so much. Thank you so So, much. Rosa, please. Thank you. But this is not possible without a great team, and I would like to use this opportunity to thank them all, both locally and internationally, to work with us, and all of you who are joining us in this journey. We are just beginning, and let the force be with us. Bravo. Thank you, Rosa. So I have two very final announcements. One is, I think this evening, if people are still hanging around, I think there'll probably be some drinks taking place around 6 o'clock in the Canopy Hotel in the bar. So if you're around, fancy drink, come and join us. And then finally, we'll wrap up now. But I do encourage you to stay, and we're going to have a short film that we'll be showing that was created by one of our partners, Natura, about the work that was done in the Amazon and the way the Social Progress Index was used to bring a community together there and build a new vision for the future. We'll run it now. Do enjoy it, but feel free if you need to get away. But I really recommend it. It's well worth it. Thank you all. Dare I say, see you next year? Who knows? Maybe see you in your neighborhood. Whatever. See you soon. Thank you so much. A Natura escolheu investir num novo jeito de fazer negócios, valorizando a floresta em pé e em parceria com comunidades tradicionais. A gente entende que quando a gente começa a trabalhar com uma comunidade, muito mais do que uma relação de compra e venda de ativos, a gente tem uma relação de parceria. O programa Amazônia surge em 2011 com o objetivo de dar escala, impactar não só diretamente as comunidades com as quais a gente relaciona, mas toda a região e as entidades e as organizações que atuam naquele território. Propusemos, junto com outros parceiros, a criação de um fórum de desenvolvimento territorial onde nós pudéssemos trabalhar todas as questões que envolvem o território, não só a sociobiodiversidade, a geração de renda, mas também pudesse discutir junto com as comunidades e junto com as organizações a educação, a saúde, a comunicação aqui da região. No caso do território Médio Juruá, a gente está falando de 600 famílias que vivem ao longo da calha do rio. É uma região distante de Carauari e o único meio de se deslocar é através de barco. Como essas comunidades são mais remotas e mais isoladas, não se tem um cenário, um panorama claro de quais são as reais necessidades e vocações e quais são os desafios dos ribeirinhos do território Médio Juruá. A gente elegeu a região do Médio Juruá como a primeira experiência de atuação de fato em território. O Fórum de Desenvolvimento Territorial do Médio Juruá tem um propósito único, que é o de fortalecer as organizações sociais aqui desta região e também fortalecer as ações que venham a contribuir com a qualidade de vida dessa população aqui. É algo pioneiro aqui na região, porque é a primeira vez que empresa, ONG, comunidades e o poder público participam, e sentam em uma mesma mesa para discutir o futuro dessa região. Porque a gente compreende de que aqui no Médio Juruá, quanto mais atores estiver envolvido, mais fácil vai ser de executar qualquer projeto que tem aqui. Hoje as comunidades elas têm a oportunidade de discutir o seu planejamento. Aonde, por exemplo, nós podemos discutir um projeto só uma pessoa, a gente discute com várias pessoas, aonde várias pessoas estão pensando a mesma coisa. Nós alinhamos todo o nosso planejamento a partir dessas decisões que passam a ser coletivas. Porque à medida que você tem a ideia de um território com muitos projetos, as famílias elas vão tendo incentivo para outros tipos de atividade. Elas conseguem diversificar seus produtos, seus serviços, elas se tornam pluriativas ao invés de se tornarem dependentes de uma só atividade econômica. É surpreendente a consciência das comunidades. Isso faz com que elas tenham crítica, tenham autonomia, tenham independência. Para a gente, como gestor, tivemos a capacidade de ter uma agenda comum para que a gente possa acompanhar e saber o acontecimento de todas as ações dos parceiros dentro da unidade de conservação. E esse olhar diferenciado de cada instituição, essa percepção que cada um tem a partir da sua área de atuação, tem colaborado e muito nesse processo de construção do caminho para alcançar os melhores resultados.
Juntando todas essas pessoas e entidades para um diálogo franco e aberto, a gente chega no diagnóstico, um diagnóstico participativo do que é o território e de quais são as reais necessidades e desafios desse território. Então a gente entra num processo de construção de matriz de materialidade, onde em conjunto a gente define quais são as prioridades de atuação. Com isso, de posse desses grandes temas, dessas grandes prioridades, nós desenvolvemos planos com metas, com responsáveis, com prazos, para que a gente pudesse alcançar esses objetivos. Cada um dos parceiros daí coloca a sua estratégia a serviço do desenvolvimento territorial. Nós trouxemos para o Médio Juruá a metodologia do Índice de Progresso Social, desenvolvido pelo Porter, da Universidade de Harvard. Ele fez um índice que pegava o quão importante é o social e o ambiental no desenvolvimento da sociedade. Nós fizemos a primeira experiência de índice de progresso social a partir de dados primários. Foram mais de 450 entrevistas, trabalhando dimensões sociais e dimensões econômicas e ambientais a partir da percepção dessas pessoas. O IPS, ele não é só um instrumento de diagnóstico que validou o diagnóstico que a gente fez e as prioridades de atuação, mas o IPS Comunidades também ele serve como um instrumento de mensuração de impacto. Os dados do IPS Comunidade eles foram super importantes para a gente, de fato, ter um instrumento público de visibilidade às reais necessidades da região do Médio Juruá. E já tem uma série de projetos que foram conquistas desse processo todo nos últimos 2 anos. O projeto Sanear ele consiste na captação de água de chuva, armazenamento e distribuição, além de um banheiro com pia, chuveiro. O curso técnico de produção sustentável e unidade de conservação na região do Médio Juruá trouxe aquilo que o extrativista queria aprender no meio em que ele vive. Com esse equipamento que vai chegar, o processamento vai aumentar muito. Trapiche é um sonho que a gente vai realizar junto com o território do Médio Juruá. Com a iniciativa, a implementação da Casa Familiar Rural, vamos atender não somente as comunidades próximas da Casa Familiar Rural do Campina, e sim todas as 2 unidades de conservação que hoje fazem parte e formam o território Médio Juruá. O que eu acho é que nós estamos vivendo aqui a ideia de uma integração desses atores aqui num local especial para o nosso país. E a gente acha que esse processo agora está de vento em popa, só está começando. Tem muita coisa para a gente fazer aqui no território do Médio Juruá ainda. E se a gente conseguir, de uma forma inteligente, se unir as vocações e o que cada um sabe fazer de melhor e colocar todo mundo junto a serviço do desenvolvimento daquela região, eu acho que com certeza a gente chega mais longe.